ao podcast Pela Ordem. Eu sou Viviane Mendes, advogada da União e consultora da Comissão Especial de Justiça Federal. E eu sou a Rita Zampa, procuradora federal e secretária-geral adjunta da Comissão Especial da Justiça Federal, e juntas vamos analisar os caminhos práticos para a resolução consensual junto à Administração Pública Federal. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, gostaríamos de agradecer a doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB do Rio de Janeiro, por disponibilizar esse espaço para as comissões divulgarem seus trabalhos. Gostaria também de agradecer a presidente da nossa comissão, a doutora Alessandra Lanra, pelo incentivo e pela confiança depositada em todas nós. Agradeço ainda a todos que nos assistem. No primeiro episódio do podcast desta comissão, a doutora Rose Santagda e a doutora Késia Mendes abordaram as transformações culturais e legislativas que permitiram a mudança de atuação da Fazenda Pública em juízo e fora dele. A conversa girou em torno da transformação da faceta autoritária, unilateral e vertical da administração pública para a atual fase, em que se procura abraçar a consensualidade, a flexibilidade, o diálogo e a solução negociada. Hoje, vamos falar sobre como essa transformação vem sendo implementada na prática pela administração pública federal. Viviane, você pode nos explicar, dentro desse contexto da transformação, como é que está o atual contexto jurídico sobre a atuação consensual envolvendo o poder público federal? Rita, na atual quadra, a atuação consensual ela não se resume mais à negociação direta para prevenção ou solução de conflitos, ou ainda a orientação geral aos advogados públicos quanto às melhores práticas processuais para a redução de litigiosidade. Inclui ainda a Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal, a CAF, a Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios da AGU, a CEJAN, a Rede Federal de Mediação e Negociação, a Resolve, a CESEX Consenso do Tribunal de Contas da União e a recém-lançada Plataforma de Autocomposição Imediata e Final de Conflitos, a Pacífica. Rita, como a gente pode notar, pelo esse extenso rol de iniciativas, o consensualismo foi adotado como um verdadeiro valor para a administração pública federal. Esse valor, Rita, ele estabeleceu um novo parâmetro de gestão da coisa pública. Parâmetro esse que é inegavelmente o mais complexo para os gestores, mas que vem promovendo o atendimento público de forma inovadora, valorizando os princípios da democracia, da eficiência, razoabilidade, prevenção de litígios e de respeito à segurança jurídica. Importante ainda frisar que tudo isso vem sendo colocado em prática com o escrutínio severo das procuradorias. Portanto, Rita, estamos tendo a oportunidade de testemunhar uma grande transformação na forma de interação da administração e administrado. Inclusive, Viviane, essa transformação foi muito bem colocada no primeiro episódio realizado pelas colegas Rose e Késia. Mas vai ser interessante, Viviane, você explicar como está se dando na prática essa transição no modelo de atuação da administração. Rita, essa transição ela tem sido bastante desafiadora. Há questões relacionadas à ausência de critérios e parâmetros. Há questões relacionadas a formas de controle do nível de probidade nas soluções consensuais. Temos ainda a limitação de pagamento por precatório e a necessidade de fundamentação e publicidade e controle dos órgãos de fiscalização. E mais, o Estado não pode violar princípios constitucionais como legalidade, moralidade e eficiência. Temos ainda o risco de repercussão política, já que um acordo mal conduzido pode ser visto como concessão indevida ou até mesmo favorecimento. Mas os desafios estão sendo enfrentados porque há um entendimento de que a consensualidade, como modelo de gestão pública, possui interessantes incentivos, não só para a administração, como também para os administrados. Dentro dos incentivos que você mencionou, quais seriam os maiores incentivos do modelo de gestão pública? Bom, seria a melhoria da relação entre a administração e a sociedade, o fortalecimento da confiança nas instituições, redução de demandas, possibilidade de tratamento adequado de conflitos e de prevenção de demandas, ou seja, a possibilidade de gerenciamento de conflitos. E para os administrados,
a redução da assimetria de informação, dos custos processuais, diminuição dos longos prazos de tramitação judicial, maior efetividade das decisões, porque normalmente o que é pactuado tende a ser cumprido. Mas interessante até a gente pensar que é uma coisa que sempre me perguntam, né? O que pode ser tema de acordo, né? O que poderia ser objeto de um acordo? Hoje, todos os temas envolvendo a administração pública podem ser transacionáveis. Mas isso, Rita, não significa que o Estado tem interesse de fazer acordos em todas as questões que lhe são apresentadas. Também não há mais necessidade de uma lei específica autorizando a celebração de acordos envolvendo a administração pública. E o motivo disso é a norma de sobredireito inaugurada com o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo trouxe uma cláusula geral de consensualidade administrativa e introduziu uma nova visão de interesse público. Visão da indisponibilidade do interesse público. Uma outra consequência, Rita, é que os acordos não mais precisam ser típicos. Isso é, não há mais necessidade de existir um determinado tipo de acordo para a administração poder fazer parte da avença. No entanto, temos cláusulas que são vedadas. Por exemplo, não é possível estabelecer cláusulas sobre desoneração permanente de um dever, como deixar de fiscalizar, por exemplo. Ou ainda, sobre a inconstitucionalidade de uma norma. Assim, nos acordos em ADIMES e ADPF, não há possibilidade de estabelecermos cláusulas sobre a inconstitucionalidade de uma norma. A transação fica limitada à resolução da situação conflituosa na prática. Viviane, e quais seriam os canais disponibilizados para o advogado solicitar essa atuação consensual? Bom, Rita, temos canais administrativos e canais judiciais. Como canais administrativos para a resolução do conflito na seara federal, a gente tem a já mencionada Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal, a CAF, que tem por missão institucional atuar por meio de autocomposição na busca de prevenção e solução de conflitos que envolvam órgãos da administração pública federal, autarquias e fundações. A Câmara, ela tem atuação nacional e ela atua nos estados por meio de câmaras locais. Temos ainda a CEJAM, Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios da AGU, que é um colegiado criado pela Advocacia Geral da União para identificar situações de incerteza jurídica e propor soluções que incentivem os investimentos em nosso país. Tem como atribuição promover um diálogo técnico sobre temas jurídicos relevantes para o ambiente de negócios brasileiros, prevenir e reduzir a litigiosidade por meio do fomento à adoção de soluções autocompositivas. Busca ainda facilitar a articulação entre órgãos e entidades da administração pública federal e setores econômicos. Discute basicamente assuntos regulatórios e fiscais, né? Temas relacionados à pauta tributária. Temos ainda a Resolve, Rede Federal de Mediação e Negociação, e a Resolve tem por objetivo criar um sistema para organizar e aperfeiçoar o uso da autocomposição de conflitos na administração pública federal. Ela visa conferir uma atuação estratégica na prevenção e gerenciamento de conflitos. Fomentar a adoção de boas práticas, incentivar a utilização dos métodos de resolução de conflitos, especialmente a mediação e a negociação. A gente tem ainda a CSEX Consenso, que foi criada pelo Tribunal de Contas da União para desenvolver e sistematizar soluções consensuais e preventivas de controvérsias na administração pública. O CSEX Consenso atua como um polo de diálogo entre o tribunal e os entes públicos e privados. Sua atribuição precípua é mediar e facilitar acordos que previnam ou resolvam litígios, visando o interesse público. Seu foco, Rita, é em propostas que destravam controvérsias que geram ou têm potencial de gerar prejuízos financeiros e atrasos em serviços essenciais. Por fim, temos a Pacífica, plataforma de autocomposição imediata e final de conflitos, recentemente criada, que é uma ferramenta tecnológica para a celebração de acordos extrajudiciais em conflitos individuais de baixa complexidade e grande volume,
como, por exemplo, na implantação de benefícios previdenciários negados na seara administrativa. A Pacífica pretende viabilizar a adoção, em larga escala, de solução extrajudicial de conflitos de maneira eletrônica, por meio da utilização intensiva de automação e recursos tecnológicos. Bom, agora que eu já falei bastante, né, sobre os canais extrajudiciais de autocomposição, eu vou deixar a Rita falar um pouquinho sobre os canais judiciais. E quando se fala em canais judiciais, Viviane, nós vamos lembrar das resoluções. Temos que pensar nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que ditam as normas gerais de procedimentos para todos os tribunais. Dentre as resoluções, destaca-se, nesse assunto de consensualidade, destaca-se aí a resolução número 125 de 2010, que fala sobre o tratamento a ser dado no âmbito de todo o Poder Judiciário sobre o tratamento dos conflitos, a consensualidade nos conflitos e como alcançar isso. Dentro do programa estabelecido por essa resolução, nós vamos encontrar, e é um programa, Viviane, é importante dizer, é um programa que promove ações que estimulam a autocomposição de litígios e a pacificação social. E esse programa, ele se realiza dentro dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, os chamados CEJUSCs, que nada mais são que o cumprimento do artigo 3º do Código de Processo Civil. E o artigo 3º, o legislador, possibilitou rotas alternativas de solução de conflitos ao Estado. E, por isso, a necessidade de realizar esse programa através dos CEJUSCs. Os CEJUSCs existem em todos os tribunais, tribunais regionais federais, tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho. Na autocomposição realizada nesses centros, são utilizadas as técnicas de solução de conflitos, contando com a presença de auxiliares da justiça, nas figuras dos conciliadores e mediadores. Nesse podcast, Viviane, como eu disse anteriormente, vamos dar ênfase aos CEJUSCs instaurados pelo TRF da 2ª Região. E aí nós vamos mencionar na página eletrônica da Justiça Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e do próprio TRF2, vocês vão encontrar, qualquer um vai encontrar quando acessa a página eletrônica, as 3 caixinhas, vamos dizer assim, que tem o TRF2, Justiça Federal do Espírito Santo e Justiça Federal do Rio de Janeiro. Lá podem ser encontrados os centros judiciários, os CEJUSCs. E ali, nas unidades do Poder Judiciário, você pode encontrar, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, no município de Vitória. Encontramos também no Tribunal Regional Federal, quando vamos clicar na caixinha do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, as CEJUSCs específicas, que seriam a CEJUSC Ambiental, CEJUSC Saúde e as comissões de soluções fundiárias. A CEJUSC Ambiental, como o próprio nome especifica, cuida das soluções de conflitos quanto ao meio ambiente. E, portanto, não só cuida dos conflitos de meio ambiente, como também de deliberações, as execuções das deliberações da CEJUSC para ver se está aí realmente cumprindo. Então, são assuntos complexos. Mesma coisa, CEJUSC Saúde. Na CEJUSC Saúde, você também vão ser levados conflitos de ações complexas e que há necessidade desse auxílio do conciliador, do mediador, para que se possa chegar a uma solução. E tem as comissões fundiárias. Nesse caso, são disputas territoriais em que envolvem situação de vulnerabilidade. E, portanto, essas situações em que envolve um diálogo, inclusive interinstitucional, em que envolve o Estado, o município, não só o ente federativo, para solucionar toda a complexidade desse assunto que gera muitos conflitos. Temos o caso, por exemplo, do INSS, que tem muitos imóveis e muitas pessoas estão nesses imóveis morando. Como solucionar isso? Essas situações são levadas também à Comissão de Solução Fundiária para ter a melhor solução, não só para cuidar do imóvel, como também de todos aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, residindo naquele imóvel. Muito bem. Portanto, essa vulnerabilidade, ela não é essas disputas territoriais que envolvem essas situações de vulneráveis, não só na área urbana, como também na área rural. Pode-se ver, então, que os CEJUSCs estão
em pleno desenvolvimento, dependendo do tema, da complexidade e dos direitos que são estão em conflitos, que acontece toda essa especialização desses sejusques. Você pode explicar para a gente como é que a autocomposição se dá na prática do Sejusc? Sim, a autocomposição ela tem que ser sob duas vias. Quando não há processo judicial instaurado em nome daquele que busca a solução de um conflito, existirá a chamada reclamação pré-processual, as chamadas RPPs. Atualmente, a reclamação pré-processual é uma solicitação feita ao setor de conciliação do tribunal. Por exemplo, quando se ingressa na página do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, especificamente quando você vai na caixinha, eu chamo de caixinha carinhosamente apenas para uma melhor visualização. Da Justiça Federal, você encontra ali a aba da conciliação pré-processual. Ali, ao clicar ali, encontra-se outro link também que especifica quais as matérias ou os temas que pode haver a reclamação pré-processual. E aí fala-se, porque isso facilita a compreensão e a solicitação e até mesmo o enquadramento daquilo que se quer solucionar amigavelmente. Não havendo a composição com o ente público, é importante ressaltar isso, quando não há composição com o ente público pela reclamação pré-processual, aquele pedido torna-se, caso o interessado queira, numa ação judicial. Então veja a economia que se faz e que se tem com esse movimento, né, com esse instrumento instaurado no Sejusc. Falamos aqui o tempo todo dos Sejuscs do TRF da Segunda Região. Mas a gente pode também dizer do TRT da Primeira Região, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Necessariamente, no TRF2, nos Tribunais Regionais Federais, na Justiça Federal, você tem necessariamente uma das partes um ente público federal. Mas quando nós falamos que existem sejusques nos Tribunais Regionais do Trabalho, nós também dizemos que pode haver conflitos, no caso, nas ações trabalhistas, com relação à administração pública federal. E, nesse caso, também há possibilidade de se solicitar a conciliação. Detalhe, a mesma coisa, a reclamação pré-processual. E, nesse ponto, os TRTs, eles têm um protagonismo, até por causa do tipo de assunto, que é a matéria trabalhista é uma matéria em profusão. E, portanto, inúmeras ações trabalhistas e dissídios coletivos. É importante dizer que a reclamação pré-processual, ela é facilmente encontrada. As páginas, tanto do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, como no caso da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, as páginas são didáticas, de fácil compreensão. E isso é muito importante para aquele que deseja conversar, solucionar de forma amigável com a administração pública. Certo, Rita. Você pode explicar, dar um exemplo de como essas RPPs são? Que tipo de casos elas normalmente são formulados, né? Que tipo de demanda normalmente segue por RPP? A utilização, uma boa pergunta para a gente visualizar melhor, né? Para que nós possamos visualizar melhor, eu vou dar o exemplo das execuções individuais. As execuções individuais advindas de ações coletivas propostas por sindicatos ou associações perante a Justiça Federal. Então, por exemplo, vamos começar que se tem, na fase de conhecimento, a formação do título judicial em determinada ação coletiva. Ou ação civil pública, como eu disse, de cunho coletivo. Formado o título judicial, vem a fase da execução, e em virtude, geralmente, de defender o interesse de uma coletividade, de uma categoria, são muitos os beneficiados daquele título executivo. Geralmente, o magistrado, diante da quantidade de informações que há necessidade de se ter com cada beneficiário, sejam informações relacionadas a situações institucionais, funcionais, ou mesmo pessoais, quando é o caso de falecimento, inativação, o juiz decide que a execução daquele título tem que ser de forma individual e de livre distribuição. Portanto, o beneficiário vai, de acordo com o título, vai propor a execução
a seu favor, para que aquele direito seja entregue efetivamente a ele. No caso, o direito já consolidado pelo título judicial. Muito bem. Ao invés do beneficiário propor uma ação, ele pode muito bem recorrer ao SEJUSC através de uma reclamação pré-processual. Com isso, ele já vai com o título judicial, de posse do título judicial, ele pode fazer um simples pedido ao SEJUSC e, a partir disso, a administração pública será intimada para ver o cumprimento. Lembrando, caso não ocorra o cumprimento, caso ocorra alguma divergência que a administração pública não dê prosseguimento ao cumprimento, aquela solicitação vai se transformar em uma ação de execução individual. Automaticamente, não, é necessário que haja uma vontade do interessado nesse sentido. Certo, Rita. E quando os processos já estão instaurados, como é que acontece a autocomposição? Agora vale realmente passar pela autocomposição entre as partes conflitantes com processos judiciais, como você disse, já existentes. E para a gente falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho, Viviane, sobre esses caminhos práticos que a administração pública pode exercer a consensualidade no processo judicial. E aqui vamos nos lembrar, vou dizer, de 3 caminhos, em princípio. O negócio jurídico processual, os TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, e os acordos. Vamos começar pelo negócio jurídico processual, que é inovador. Por quê? Até então não existia essa possibilidade. Com o advento das alterações promovidas pela legislação de 2015, o CPC de 2015 possibilitou, através dos artigos 190 e 191 do CPC, a possibilidade que as partes possam sentar e fazer alterações com relação a deveres, ônus, direitos que possam durante o processo. Isso daí, inclusive, com a possibilidade de estabelecer cronogramas, ou seja, um calendário sempre com o olhar do juiz, o juiz sempre presente para legitimar aquilo que foi combinado. É muito interessante, Viviane, dentro de uma reflexão, você ver as partes construindo um procedimento. Muito inovador, né, Rita? Com certeza, porque você evita debates jurídicos que vão criar embates em agravos de instrumentos, inúmeros agravos de instrumentos, decisões interlocutórias com com embargos de declaração. Isso tudo faz com que o processo se alongue. E o negócio jurídico processual economiza isso. Afinal de contas, as partes, especialmente na fase instrutória, as partes estabelecem quais são as provas que podem ser úteis aos esclarecimentos, sempre, repito, com o olhar do juiz, para que o juiz verifique se há alguma ilegalidade diante de determinadas premissas constitucionais e legais existentes que deve sempre guiar um processo judicial, né? Uma relação jurídica processual. E aí, nós temos, dentro disso, 2 exemplos que eu posso trazer aqui. E eu acho que vale a pena. Um exemplo das ações coletivas. Volto às ações coletivas que eu tinha falado anteriormente como exemplo de RPP. Agora nós já estamos no processo judicial. Então, nós temos o seguinte. Exemplo de uma ação coletiva em que se busca um direito da RJU, da Lei 8.112, e vou dar um exemplo, o adicional ocupacional. Um adicional ocupacional em que vai favorecer uma determinada categoria. Muito bem. Formado o título executivo, formado o título judicial, você passa para a fase de execução e nesse título judicial você vai encontrar obrigações que foram estabelecidas, primeiro, naturalmente, pedidas na inicial, mas foram confirmadas por sentença e consolidadas através do trânsito em julgado. São obrigações, geralmente, obrigações de fazer e obrigações de pagar. Obrigações de fazer, que seria a inserção desse adicional ocupacional no contra-cheque do servidor. E a obrigação de pagar, que seriam aqueles valores que devem ser pagos a partir da incorporação para trás, considerando o prazo prescricional
da Fazenda Pública, que são 5 anos. Isso é apenas para ilustrar. Muito bem. Iniciada a fase de execução, as partes, seja a iniciativa da administração pública, seja por iniciativa do exequente, podem muito bem solicitar solicitar um acordo jurídico processual. Como isso? Eu falei acordo, veja, o negócio, voltando à técnica utilizada pelo legislador, o negócio jurídico processual, em que podem estabelecer vários aspectos dessa execução. Então, no final das contas, Viviane, as partes acabam colaborando com a gestão processual, o que vai facilitar, inclusive, para o juiz. Muito bem. Isso vai reduzir muitas demandas, né, Rita? Muitas demandas. Por quê? Afinal de contas, quando você senta com a outra parte, com o título judicial já fixado, você vai o quê? Verificar determinadas especificidades que são necessárias, como, por exemplo, a base de cálculo, a metodologia que vai se utilizar para se chegar ao valor, como ocorrerá a execução com relação aos inativos, aos ativos, se houver alguma diferenciação. Então, dá prosseguimento a uma primeira parte, dá prosseguimento a uma segunda, tudo isso, uma segunda, que eu digo, parte de beneficiários, tudo isso vai facilitar que a execução corra sem incidentes, ou pelo menos vai reduzir os incidentes que podem ocorrer. E com isso, as partes... Diminui o prazo, né, para o cumprimento, né, para a resolução daquela própria questão. Né? Exatamente, diminui e muito. E o jurisdicionado, o exequente, o beneficiário, que naquele momento em que houve a proposta da ação coletiva não foi identificado, ele vai se sentir que efetivamente aquele título, a prestação jurisdicional, a atuação das partes litigantes, e agora elas atuam para efetivamente entregar aquilo que se decidiu. E é muito interessante, porque, como você bem disse, encurta o prazo. E aí o que acontece? Nós temos um outro exemplo. O exemplo, que eu acho muito interessante, que é o exemplo da Nestlé, em que houve uma NJP, e eu vou agora falar NJP, fica mais fácil do que negócio jurídico processual, fica mais fácil para a gente entender. O NJP, ele foi celebrado entre a AGU, TRF3 e a própria Nestlé. Isso em função de execuções fiscais, em função das exigências do Inmetro. E aí, o que aconteceu? Houve uma redução de litigiosidade e a cobrança ficou mais eficaz, ficou mais, vamos dizer assim, trouxe maior eficácia na cobrança, sem os imbróglios próprios de várias execuções que tinham. Era um volume muito grande. O NJP fez com que tudo ficasse mais otimizado. Certo. Fala um pouquinho dos TACs, Rita. Conta um pouquinho dos TACs, dessa prática aí nos TACs. Os TACs são termos de ajustamento de conduta. Como o próprio nome a gente pode inferir desse título, ele serve para ajustar aquela conduta que teve uma irregularidade ou uma ilegalidade diante de determinados bens indisponíveis, né, de situação, como, por exemplo, o meio ambiente. Então, os TACs, geralmente, eles são muito utilizados pelo Ministério Público. E não há necessidade de processo judicial. Eles podem ser feitos com o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público fora dos autos judiciais. Mas quando se também tem um processo instaurado, também há a possibilidade de se instaurar, de se celebrar um termo de ajustamento de conduta. É muito importante dizer que não é só o Ministério Público que pode ter a iniciativa, celebrar esse termo de acordo, termo de ajustamento. Também a Administração Pública Federal pode fazer isso. E eu lhe digo um exemplo, o IBAMA. O IBAMA, que cuida do meio ambiente, de recursos naturais, muitas vezes termos de ajustamento de conduta são celebrados com pessoas jurídicas de direito privado. Um exemplo desse é a Amazônia, né, com desmatamento. Muitas situações são ali colocadas, são vistas pelos fiscais, e aí o termo de ajustamento de conduta é um instrumento para que se possa retificar a conduta daquela pessoa jurídica violadora das regras de meio ambiente, proteção ao ambiente.
Muito importante também acrescentar. O termo de ajustamento de conduta, ele é mais solene. É preciso que haja autorização da hierarquia da Advocacia Geral da União, que é delegada pelo ministro da AGU. Então, para se celebrar um termo de ajustamento de conduta, a Administração Pública Federal necessariamente precisa de uma autorização. Uma autorização dada pelos procuradorias delegados pelo ministro da AGU. Uma outra coisa eu também queria falar. Agora eu vou passar. Talvez você quisesse perguntar sobre os acordos. Sim, era isso que eu ia falar. Os acordos propriamente ditos, né? Isso. Você falou bem, os acordos propriamente ditos. Por que propriamente ditos? Porque estes acordos que vamos passar aqui, nesse nosso bate-papo, são os acordos que efetivamente finalizam a relação jurídica processual, finalizam o processo, conforme o artigo 487 do CPC. Os outros dois que me foram mencionados aqui, os outros dois instrumentos, que é o negócio jurídico processual e os termos de ajustamento de conduta, são instrumentos que não deixam de conversar e ocorrer uma convergência de interesses. Mas eles, seja pela solenidade do TAC, seja pelo negócio jurídico processual, cuidar da gestão processual, eu não diria que fosse um acordo em que finalizasse o processo efetivamente. É porque o TAC ele tem que ser homologado, né, e ainda cumprido, né? Então ainda tem uma fase de execução, né? Sim, esse cumprimento Pode se estender. Pode se estender e vai ficar sempre aquele TAC vigente, para que aquele erro, aquela conduta irregular ou ilegal não ocorra mais. Sim. Então o TAC ele tem uma sobrevida. Sim. Uma sobrevida e que acompanha a existência daquela pessoa jurídica de direito privado ou público que tem assinado, que tem ajustado a conduta. Mas vamos falar dos acordos propriamente ditos. E esses acordos, é muito importante dizer que eles são celebrados pela administração pública e não há necessidade de, vamos dizer assim, como você mencionou no primeiro momento, na tua fala, Viviane, qualquer tema pode ser objeto, qualquer matéria, em princípio, pode ser objeto de um acordo. Sim. Nessa organização interna da administração pública, da AGU, com relação a essa possibilidade, vamos encontrar os planos nacionais de negociação. Os planos nacionais de negociação nada mais são que matérias que encontram jurisprudência pacificada ou então ações coletivas com efeitos de abrangência nacional. Qual é a utilidade desses planos de negociação? Primeiro, organiza aquilo que não há necessidade mais de litigar, de continuar no conflito instaurado no processo judicial. E segundo, já diz, cada plano orienta o que é necessário preencher para que haja a negociação e, portanto, haja um fechamento de acordo. Para isso, é muito interessante, Vivi, não sei se seria a sua pergunta. Eu ia falar que dá parâmetros, né? Dá mais segurança jurídica para o advogado público, Exatamente. Né? Dá uma segurança jurídica para o advogado público e para a própria parte também. Porque quando ela vai, por exemplo, ver quais são esses planos negociais, de negociação, ela pode muito bem, no link da Sejusc, e verificar lá, e lá estão todos eles relacionados. Como é que é feito isso? Isso precisa de uma formalidade? Há necessidade de uma formalidade da parte ou uma lei? Como você disse, não há mais necessidade de leis autorizadoras para isso. Basta apenas, primeiro, a vontade das partes litigantes. Ou seja, a parte autora pode muito bem protocolar uma petição manifestando a intenção de realizar esse acordo,
de realizar essas tratativas junto ao ente público que está na condição de réu. Ou vice-versa, a administração pública também pode protocolar uma petição informando que naquela causa, o tema já é possível um acordo. Tem interesse, né? No caso, tem interesse, que a administração Exatamente. quer resolver, né? Quer resolver, e isso é muito importante, porque já demonstra a Essa vontade. nova faceta da própria administração pública. Isso. Né? Confirma na prática, não é apenas uma tese, é simplesmente a prática efetiva daquilo que a gente está falando. De fato, quaisquer das partes podem protocolar uma petição e pedir isso. Aí, o magistrado vai dar, por exemplo, se a parte autora entrou com uma petição pedindo as tratativas, pode muito bem o magistrado vai abrir vista para a administração pública e ela vai verificar se há um enquadramento no Plano Nacional de Negociação. Com base nisso, vai haver o fechamento disso. O fechamento do acordo. Tudo isso que a gente está conversando vem trazendo muitos frutos, né? Foram feitos acordos de gestão pública em demandas específicas. Posso lembrar do caso dos medicamentos de alto custo, no qual a AGU celebrou um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que, junto com a criação de súmulas vinculantes, aprimorou a gestão de medicamentos de alto custo não incorporados pelo SUS. Recentemente, ainda no dia 12 de setembro, foi homologado no STJ o acordo para pagamento de indenização aos familiares do cadete Lapuente, que faleceu em 1990, durante um curso de formação na Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende. Esse acordo colocou, por fim, uma ação judicial que tramitava há 30 anos na Justiça Federal. Temos também um outro acordo emblemático, o Acordo de Mariana. Esse acordo foi assinado em outubro de 2024 e homologado no mês seguinte pelo Supremo Tribunal Federal para lidar com os impactos da barragem de Fundão ocorrido em 2015. Esse acordo estabeleceu uma nova forma de governança e definiu responsabilidades para a reparação e compensação dos danos. Temos também um outro acordo muito importante feito entre a AGU e a ONG Educaafro em uma ação civil pública. A AGU fez um pedido formal de desculpas à população negra do país pelos danos causados pelo racismo histórico. Ainda através dos comitês de resolução de disputas, foram construídas parcerias público-privadas para a construção da Arena Fonte Nova, em Salvador, e para a construção do aeroporto em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Pois bem, é certo que nos processos judiciais nos quais o direito perseguido está nos planos nacionais de negociação, o tempo é mais rápido para a celebração de acordo. Mas aqueles que não estão dentro dos planos de negociação, é natural que a administração pública vá se debruçar e verificar, inclusive, junto ao gestor público, a conveniência e as especificidades daquele tema que está em conflito. O mais interessante é que existem premissas que, como você mencionou no primeiro momento da tua explanação, não são negociáveis, que é, por exemplo, precatório, pagamento por precatório. Não tem como a administração pública realizar um acordo sobre a renúncia do pagamento por essa via. Bem, Viviane, chegamos então ao fim do nosso segundo episódio, com a certeza de que a cultura da consensualidade vem sendo cada vez mais acolhida pela administração pública federal, porque passou a ser mais do que nunca uma necessidade diante da grande utilidade da autocomposição dos conflitos que enfrenta, trazendo não só a redução de litigiosidade, como também aumento da eficiência da gestão pública na medida que passa a criar soluções que alcançam a pacificação social. Agradecemos mais uma vez a oportunidade concedida pela doutora Ana Basílio, presidente da seccional do OAB Rio de Janeiro, e a doutora Alessandra Lamerra, presidente da Comissão Especial da Justiça Federal, e a todos os que nos assistem. E esperamos encontrar a todos nos próximos episódios.